Saudações fraternas a todos os nossos irmãos e irmãs, os nossos internautas de todas as sextas-feiras que estão aqui conosco nesta live do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, onde vamos conversar sempre sobre um tema cristão à luz da doutrina espírita. Todas as sextas-feiras estamos aqui para a nossa reflexão e sabemos que temos muitos amigos e amigas que nos acompanham e é por isso que nós temos muito carinho na preparação desse trabalho. Vamos dar efetivamente o início da nossa live desta noite com nosso convidado, nosso amigo, já de outras lives também, nosso irmão Michel Almeida. Seja bem-vindo, Michel Almeida. Boa noite, seu Ney. Tudo bem? Michel, boa noite a todos os irmãos. O Michel é trabalhador, né, Michel, da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, que fica em Santa Maria, ali na Walter Jobim, anexa, né, a creche Nosso Lar. Seja bem-vindo, Michel, que a espiritualidade amiga te ampare, que possas nos trazer o tema desafiador, o desafio da autorresponsabilidade. Pode discorrer o tema contigo aí, Michel. Então, muito obrigado novamente, seu Ney. Boa noite a todos os irmãos. Esse tema para uma conversa nossa essa noite é um tema que eu venho estudando nos últimos dias, nos últimos meses, tanto com o viés da base da doutrina espírita, como também com base da psicologia. Hoje nós temos na racionalidade da nossa do que foi nos trazido através do Consolador Prometido, a compreensão um pouquinho mais do nosso eu essencial. E aí, quando começamos a nos perguntar sobre a autorresponsabilidade, nós vamos buscar. Eu vou trazer a nossa conversa uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 921. Essa questão, ela pergunta assim: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Então essa é a pergunta que Kardec e o grupo que estava ministrando o Livro dos Espíritos fez à espiritualidade. E olha como interessante é a resposta. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então vemos como interessante é. Porque nessa pergunta, inclusive, quando os espíritos respondem, eles falam, né? Quase sempre. Porque, obviamente, nós somos afetados também por elementos externos e decisões alheias. Mas, na grande maioria das vezes, nós somos artífices da nossa própria infelicidade. E isso está, muitas vezes, direcionado à própria questão de não nos conhecermos. Quanto a esse tema, eu sempre trago à luz também do conhecimento a relação do perdão. Porque quando nós falamos do perdão, nós sempre trabalhamos a questão da dificuldade que é perdoar. Todos nós sabemos disso. E por que é tão difícil perdoar? Porque nós não nos auto-perdoamos muitas vezes. Porque a gente nunca consegue dar aquilo que nós não temos. E o perdão, ele cabe aonde? Para nós nos perdoarmos, nós temos que compreender que nós erramos. Quando nós entendemos que nós erramos, nós entendemos que somos imperfeitos. E aí cabe a nossa autorresponsabilidade. Porque nós somos responsáveis pelas atitudes que temos. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a nós mesmos.
Chico disse numa frase em certa feita, que diz, né, a gente não consegue voltar no passado para ter um novo início, mas a gente pode mudar o hoje para ter um novo fim. Mais ou menos isso, eu não lembro muito bem. Essa eu não anotei para poder colar, mas é mais ou menos isso. E o que que isso quer dizer? Eu estou lendo um livro de psicologia, que ele fala sobre o poder da ação. E eu acho fantástico que a psicologia, cada vez mais, ela acaba aproximando temas que nós já estudamos no Livro dos Espíritos e no Evangelho há bastante tempo à luz do Espiritismo. E ali ele fala sobre o poder da ação, ação de mudar a nossa situação. Nós temos nessa live maravilhosa sempre o pensamento de nos melhorarmos, de trazer esperança para todos nós. Michel, mas como nós vamos trazer esperança com a autorresponsabilidade? Porque a autorresponsabilidade, ela nos dá a compreensão de que eu posso fazer algo, eu posso mudar o que está posto aí. Ah, mas existem tantas dificuldades, tantas coisas que nos perturbam e são ruins. Nessa própria passagem do Livro dos Espíritos, o Kardec coloca uma observação dele, né, de um homem que, bem compenetrado o seu destino futuro, não vê a existência corpórea, mas como não mais do que como uma rápida passagem. E aí ele fala sobre a questão de parar é como se estivesse parando numa pousada, enfim. Vou usar um tema que, digamos assim, seja mais próximo aos nossos dias de hoje. Imaginem um lugar lindo que todos nós gostaríamos de ir visitar ou já conhecemos e gostaríamos de retornar. Vamos dar um exemplo de um outro país, por exemplo, vamos para Paris, vamos conhecer lá a casa do Kardec e aquele país belíssimo. É um destino lindo, um destino que todos nós acho que gostaríamos de ir ou retornar. Porém, quem já teve a possibilidade de fazer uma viagem de avião classe econômica, apertadinho, até um outro país mais longe, assim como a França, eu já tive essa oportunidade, a gente sabe que o voo não é nem um pouco confortável. Você entra aqui, vai espremido, a poltrona não é confortável, não consegue dormir, a alimentação não é tudo aquilo, enfim. Não, porém, a gente viaja feliz, viaja com... Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali é só um período. É 8, 9, 10 horas de voo. A gente sabe que, bom, beleza, quando terminar as 10 horas de voo, eu vou chegar em Paris. Vou ver aquela cidade maravilhosa. Então isso nos faz feliz. E o Kardec nos traz a compreensão dessa transitoriedade nossa na Terra com essa percepção de nós compreendermos que não, eu estou aqui, vai ter algumas dificuldades, eu vou enfrentar uns perrengues, mas quando eu chegar lá, depois que eu desencarnar e eu tiver me dado uma melhorada aí, vai ser bem melhor. Óbvio que nós sabemos que com a concepção da reencarnação, nós vamos voltar e vamos voltar um pouquinho melhor, e essa é a nossa caminhada. Mas com a luz da autorresponsabilidade, nós entendemos que nós podemos facilitar isso. A responsabilidade pelas coisas que vão acontecer, a responsabilidade eu sempre coloco tudo que a gente vai fazer, assim como a autorresponsabilidade, todos esses desafios são como músculos, que a gente tem que treinar eles todos os dias para ele ficar forte. A gente passa por situações e muitas vezes nos acomodamos a essa situação com medo da ação. Porém, a ação é a maior esperança que nós podemos ter, porque a ação é a certeza da mudança. Nós temos muito medo de mudar, muito medo do desconhecido. Porém, o Evangelho nos traz, dentro dessa compreensão, que se nós caminharmos dentro daquilo que Cristo nos indicou como um caminho, a gente pode ter certeza
que a gente não vai ser falho. Um amigo hoje, que um dia foi meu chefe na parte profissional, me deu um conselho uma vez que disse: faça o correto, indiferente do resultado, faça o correto, porque daí você sabe que está no caminho certo. Ah, mas eu fiz o correto e mesmo assim o resultado não foi exatamente como eu quis. Ok, mas a sua ação foi a ação correta. Então, a autorresponsabilidade, a compreensão da gente fazer aquela reflexão na nossa meditação e pensar, tá, mas isso aqui que está acontecendo, até onde eu sou responsável? Ah, mas minha vida não tá tão legal em casa, eu tô brigando com a minha esposa, tô brigando com o meu marido, todo dia eu me estresso com o meu filho, eu me incomodo com a minha mãe. Por que que isso acontece? Será que eu não sou responsável um pouquinho? Ah, não, eu já pensei e as minhas atitudes estão corretas. Ok, beleza. E as minhas atitudes de exemplo perante ao outro, para eu poder exercer, através da minha mudança, uma mudança no meu ambiente? Porque muitas vezes eu disse: "Não, eu estou fazendo o correto, eu não brigo, eu não", mas e eu estou tentando também compreender o outro, ter essa empatia para tentar agir de maneira que eu possa provocar essa mudança? Então, nós temos essa responsabilidade já inata a nós, quando nos foi dado o dom da vida. Depois foi nos dado através dos profetas, depois através de Cristo e tudo que ele nos trouxe, posteriormente com o Consolador prometido, o conhecimento da vida real, que é a vida após a encarnação, do espírito imortal. E por muito nós fugimos da compreensão disso com medo da autorresponsabilidade, porque o espiritismo nos traz a compreensão de que a reforma íntima é a única maneira que nós temos de evoluir e seguir o caminho que Cristo nos deu. Então, entendamos todos nós que está em nós a semente de um futuro melhor. Claro que não existe varinha mágica que a gente possa, não existe um Harry Potter que a gente possa fazer eu falei porque está lá atrás Harry Potter lá, que possa fazer uma mágica, uma magia e mudar toda a realidade. A realidade, lembre-se, esse exercício de autorresponsabilidade é como um músculo. Nós temos que malhar todo dia. E a mudança ela vai acontecendo aos poucos. Porque quando nós compreendemos o nosso caminho, pois Cristo falou, sois deuses, nós somos parte de Deus. Então, nós temos o poder da mudança. Porém, toda mudança exige um desconforto e alguns sacrifícios, mas também nos trará um futuro melhor e mais pleno, ligado à felicidade da existência e não à felicidade da matéria. Eu nem não sei se gostaria de trazer alguma questão ou podemos prosseguir com mais uma partezinha? Podemos prosseguir. O pessoal ainda não fez nenhum questionamento e é o nosso desejo, né, Michel? É o Muito nosso bem. desejo que as pessoas façam alguma pergunta para nós fazermos essa interação, né, esse diálogo. Vamos prosseguir, então. Como é interessante que, por muito, nós planejamos muitas coisas na vida. Eu sou administrador. Aí a gente planeja a nossa vida financeira. Eu vou poupar X valor para poder investir numa previdência privada, para poder, quando ficar mais velhinho, ter uma estabilidade financeira. Eu vou planejar guardar X para comprar minha casa. Eu vou planejar, eu estou meio gordinho, quero ficar um pouquinho mais forte, ficar bem fisicamente, mais saudável.
Então eu vou planejar minha alimentação, vou planejar os exercícios físicos. Que maravilha. E quanto tempo nós paramos para planejar a nossa vida espiritual também, sentimental, psicológica? Muitas vezes nós caímos naquele velho erro que tem do nosso, acho que é do Zeca Pagodinho, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse, como uma música, é muito bonito, né? Mas para nossa vida a gente tem que passar longe disso aí. Porque toda leitura do evangelho a gente percebe que Cristo sempre nos traz, olha, tá aqui, o caminho é esse, mas eu não vou te pegar pela mão e te levar, não. Você tem que caminhar. Eu lembro da passagem lá, quando o jovem fariseu rico lá pergunta para Cristo, né, o que ele tem que fazer para segui-lo. Ele disse, larga tudo que tu tem, abandona tuas riquezas e vem. Que provocação é aquela? Cristo, dentro de sua grandeza, sabia onde tocar exatamente em cada um. E aí o rapaz, não. Ele deu ali a opção, poder da ação. E só te dito, não, vem aí, segue aí, vamos lá, vamos embora. Não, ele fez a provocação porque será que ele estava realmente comprometido com aquilo? Ele tinha a autorresponsabilidade em si de fazer a mudança necessária para aquele objetivo que ele queria se propor? Não. Aí, posteriormente, a gente não sabe o que houve com ele, né? A passagem termina ali, pelo menos eu não sei. Mas imaginamos que tenha decorrido dali alguma infelicidade na vida dele, ou de repente ele tenha tido uma vida feliz, mas ele foi artífice da decisão dele. Salvaguarda aquelas situações onde nós somos impostos fisicamente, moralmente, onde nós não temos o poder da ação imediata, nós, nas outras vezes, temos responsabilidade pelos atos que fizemos. E aí cabe muito na questão que seu Álvaro, quem teve o prazer de conhecer, seu Álvaro de Jesus, que se encontra junto dele agora nesse momento, nosso amigo, quando eu entrei na casa espírita, ele falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava das bagagens que nós carregávamos nessa viagem. E que nós devíamos deixar as bagagens das vidas pretéritas para trás. E isso fala diretamente relacionado a isso. Não podemos ficar vivendo e revivendo os atos pretéritos. Sobre eles cabe o manto do tempo. Nós temos que ter a lembrança do que aconteceu para que isso não seja repetido, remediar aquilo que é possível e mudar o futuro. Nós podemos hoje mudar o nosso futuro. Então tenhamos todos a compreensão que o que Cristo nos trouxe foi o maior presente de todos. O que o Evangelho do Espiritismo nos dá é o maior presente de todos. É o presente da liberdade. Nós sabemos que não estamos amarrados às correntes que nos prendem a essa matéria, que nós temos a liberdade do Espírito. E isso nos dá o poder de poder encaminhar e decidir a nossa vida. Podemos mudar as nossas ações e nossas atitudes para que esse reflexo venha ali na frente a cultivar flores de beleza, de luz e de esperança. Sempre a gente fala, né? Qual é o melhor momento para se plantar uma árvore? Esse momento foi há 30 anos atrás, porque hoje ela já estaria grande. E o segundo melhor momento? O segundo melhor momento é hoje. E isso cabe muito para a mudança. Qual seria o melhor momento para eu mudar tal coisa? Isso aí foi passado. O segundo melhor momento é hoje. Então, dentro desse tema da autorresponsabilidade,
eu vejo que tem 3 pontos essenciais que nós temos que prosseguir. O primeiro, meditar. Nós temos que meditar, e meditar não é sentar e ficar, isso é meditar também. Mas nem todo mundo consegue seguir uma meditação. Meditar no sentido de refletir. Ficar com nós mesmos. Ah, eu gosto, o que tu gosta de fazer para refletir? Eu gosto de sair caminhar. Ah, eu gosto de fazer um chá, um café, sentar ali num cantinho, numa poltrona e pensar. Ah, eu gosto de sentar e realmente meditar. Eu gosto, enfim, de ir pescar. Meditar, pensar sobre a vida. E encarar as nossas dificuldades e os nossos problemas. A gente tem o hábito de fugir dos problemas. Só que todo problema que a gente foge, ele segue correndo atrás de nós. Ele é um cachorro que não cansa de correr, que nem quando a gente passa de moto, eu já tive moto no passado, aí você passar de moto e vê o cachorro lá, enlouquecido atrás da moto. E esse não para nunca. Então, se você não parar a moto e resolver a situação do cachorro, você não vai conseguir prosseguir. Então, nós temos sempre que encarar essas dificuldades. Não é fácil, pode ter certeza. Eu tenho muitas que às vezes eu também não consigo. É um trabalho que todos nós estamos aprendendo juntos. Então, a primeira coisa seria refletir sobre as dificuldades, sobre o que nós temos que mudar, sobre as nossas responsabilidades perante as coisas que estão ocorrendo. A segunda, parar e resolver aquilo que está ali pendente. Ah, ficou alguma coisa que eu tenho que ainda resolver, que eu tenho que ir atrás, fazer a diferença e agir em relação a isso. E a terceira é usar, sempre como guia, o que Cristo nos deixou. Porque se fizermos o certo, o resultado pode até não ser aquele escolhido, mas a gente fez o correto. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha de momento assim para dizer. Se conforme for surgindo mais alguma coisa, ou o senhor quiser complementar, isso eu nem fica à vontade. Não, vamos conversando por aqui também. Vamos colocando aqui o nosso amigo Fernando. Colocou uma pergunta, Michel, acho que estás conseguindo ler, né? Sim, muito boa a pergunta. Ela é um caminho depois, né, Fernando? O que eu interpreto, como você colocou aí? A autorresponsabilidade está associada à nossa capacidade de mudança? Sim, por quê? Mas primeiro a gente tem que compreender que nós somos responsáveis e depois mudar. Muitas vezes nós até entendemos, fizemos esse primeiro passo. Entendemos que, não, mas a dificuldade, por que eu não tô desempenhando bem no emprego? Aí a gente vai olhar, porque eu passei a noite em claro, não dormi bem, porque estava na festa, porque eu dei prioridade para fazer outra coisa do que fazer aquela obrigação que eu tinha. Isso eu estou usando um exemplo. Porque eu não estou me relacionando bem com meus colegas. Opa, então peraí. Metade dessas coisas aí, tudo que é responsabilidade é minha. Eu posso fazer, não. Eu vou priorizar dormir melhor para poder estar mais ativo no outro dia. Eu vou tentar me relacionar melhor com meus colegas. Eu vou priorizar as coisas importantes do meu trabalho. E isso também serve para o relacionamento. E aí muitas vezes nós percebemos isso. Opa, mas é eu que estou errando. Mas o que a gente fala? A gente terceiriza a responsabilidade, a culpa, para não precisar mudar. Eu sempre digo, né? A criação do diabo é a maior fuga de responsabilidade que existe no mundo. Porque quando eu crio o diabo como um ser, uma figurinha que tá ali, ó, tem ali até o capirotinho, ó. Vamos pegar ele aqui. Esse é um personagem de história em quadrinhos. Capirotinho. O capirotinho foi criado aqui por quê? Essa figura mitológica quase, digamos assim. Para eu não precisar me responsabilizar. Porque eu digo assim, não, mas isso foi o diabo que botou no meu caminho. Isso foi o diabo que me forçou a fazer. E muitas das vezes a gente usa dentro da própria espiritualidade isso. Não, mas isso foi o obsessor que me obrigou. Isso foi o obsessor que me deu... Tá, tudo bem, mas vamos lá. Se o coitado do diabo existisse, se os irmãos obsessores existem,
Mas e o que tu fez para contribuir para isso? Quem é que deu a porta aberta para ele? Quem é que abriu ali? Aí, para não precisar, porque no momento que eu realmente tiver essa compreensão de que eu sou errado, eu tenho aí eu vou ter que mudar. E aí que começa a apertar o sapato. Então, como o irmão falou ali, acho perfeita a pergunta dele, está totalmente ligado à autorresponsabilidade com a questão da mudança. Você só vai conseguir mudar quando se autorresponsabilizar pelas coisas que você tem parte. E se você não consegue... mas eu descobri que isso aqui está assim... Bom, alguma atitude você tem que tomar. Senão você vai ficar parado no mesmo lugar. Acho que é mais ou Michel, menos isso. eu tenho o hábito de... Eu vou acompanhando aqui eu também eu sou um ouvinte, né, da reflexão. Eu tenho o hábito de escrever. Inclusive, aqui, eu achei interessante quando tu fala. Olha como a gente está sempre aprendendo no dia a dia, seja onde estivermos. Essa pessoa que marcou, auxiliou na construção do teu caráter e da tua personalidade. Esse teu ex-patrão, né? Quando te disse, faça o correto. Né? É um ensinamento muito significativo. E aí eu fiquei pensando que o Manuel Flamengo de Miranda fala no livro que a gente está estudando, do Mundo de Regeneração, que na Terra os homens criam leis para legalizar algo que até é imoral ou vai contra as leis divinas, né? Então, às vezes, para a gente fazer o correto, é aquilo que é moral, porque às vezes há uma lei que legaliza aquilo, mas aquilo não é tão com determinada circunstância da vida, né? É verdade. Isso entra numa concepção que a filosofia nos provoca sempre, e que é a questão do moral e do legal. Eu li um livro muito interessante, e que é um livro que eu acho assim que, para quem não quer ter essa reflexão de autorresponsabilidade, não leia, porque senão vai cutucar, que é O que Jesus faria. E ali ele traz toda uma história, mas é resumida no grupo. Quando eles formam um grupo de estudo e eles trazem essa provocação ao grupo, então, vamos começar todos os nossos atos diários pensar, tá, mas na minha situação, o que Jesus faria? Inicialmente, nossa, começa a dar uma muvuca, porque são muitos paradigmas da nossa sociedade, que se a gente vai olhar com o olhar cristão puro, nossa, a gente deixava de fazer muita coisa. Que nós somos numa sociedade ainda imperfeita, nós todos ainda temos nossas imperfeições. E aí a gente começa, tá, mas o que Jesus faria? Mas Jesus abdicaria disso aqui, mas eu vou perder dinheiro se eu fizer isso. Meu querido, é o que Jesus faria. Tu tá comprometido com a causa ali nesse caso ou não tá? E isso nos provoca. E quando a gente fala, a gente diz assim, não é porque eu tô aqui falando que eu consigo fazer tudo, não. Eu tô aqui falando exatamente porque eu não consigo fazer muita coisa, então eu me policio e me provoco muito, e isso nos cabe sempre ao estudo. Como o senhor falou, seu Ney, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que esse é um dos primeiros princípios para a nossa evolução moral, espiritual e até encarnado. É ter a compreensão de que a gente não sabe nada. Eu tenho um grande conhecimento em tal área. Tem alguém que sabe mais que tu. Mas eu trabalho no setor com vendas, sou administrador, trabalho com vendas, sou supervisor de uma equipe. Eu estudo. Não, eu sei tudo. Aí tu vai encontra um cara lá, o cara dá uma palestra e diz, cara, não sei nada. Mas eu sei tudo sobre espiritismo. Aí tu vai, senta 5 minutos com o Divaldo lá, tu sai de lá, tu diz que não... Enfim. Então, a gente sempre tem a aprender. A gente sempre tem uma palavra, e se a gente tiver essa compreensão, a gente já dá um grande passo, porque todo dia a gente vai estar vendo, cara, mas isso aqui eu acho que eu tenho que melhorar ainda. Isso aqui eu ainda tenho coisa para fazer. Porque tenhamos a compreensão que a gente não vai encontrar perfeição nessa encarnação. Lê do engano, se tiver alguém aí que já é um espírito puro, está entre nós, me perdoa. Mas na grande maioria, a gente não vai encontrar a perfeição e chegar a espírito puro nessa encarnação. A gente vai ter que
que andar mais algumas casinhas ainda aí. E, Michel, também, ouvindo tu falar, eu fiquei pensando, até escrevi aqui. Quando eu puxo para mim a responsabilidade, eu estou exercendo a autorresponsabilidade, né? E tu já tocou no assunto que nós temos que parar de colocar a culpa nas outras pessoas, nas circunstâncias. Mas eu julgo que é o nosso orgulho que nos faz omitir a nossa responsabilidade, né? Com certeza, entra bem naquela questão, como eu falei lá, do perdão. Porque a dificuldade da gente perdoar o outro, ela começa no quê? Tá, eu tenho que me perdoar. Se eu tenho que me perdoar, é porque eu não vou perdoar o outro se eu não souber me perdoar. Mas para eu me perdoar, é porque eu fiz alguma coisa errada, senão eu não precisava me perdoar. E aí, nesse momento, eu vou estar atingindo diretamente o meu orgulho, porque eu vou estar assumindo comigo mesmo que eu sou imperfeito. E dizer, mas eu sou imperfeito. E no momento que eu entendi a minha imperfeição, eu vou pensar assim, mas se eu sou imperfeito, se o Ney errou comigo, ele também é imperfeito. Ele está no mesmo, estamos aqui no mesmo mundo aqui, tentando, lutando nossas batalhas diárias com nós mesmos. Então fica mais fácil de eu perdoar, porque não, o seu Ney também, cara, tá aí no mesmo, não, vou esqueci, já deixei o que ele fez. E cabe aí, porque bate direto no nosso orgulho. E a gente já conheceu, acho que todos nós tivemos a possibilidade de conhecer algum irmão que já disse assim, não, eu sei que eu tô errado, mas eu não dou o braço a torcer. Exatamente por causa disso, aí nunca vai mudar. Porque se ela sabe que tá errado e não assume, fica terceirizando a culpa e não anda, e isso interessante que eu tenho trazido bastante algumas conversas com os irmãos lá da casa, essa questão, porque para mim tem me chamado muita atenção, da conversa da psicologia, através dos livros que eu leio, com a psicologia, com os conhecimentos da espiritualidade. E no mundo dos negócios, estava lendo um livro de negócios, e ele fala assim, tem muita gente que fica responsabilizando, não vai para frente porque fica terceirizando as culpas das coisas. Porque a economia tá ruim, é porque o meu concorrente faz melhor, é porque isso. E aí ele fala assim, e é muito interessante porque condiz exatamente o que a gente está falando. Enquanto aquele ali tá ali terceirizando todas essas culpas, o outro tá lá, cara, mas o meu concorrente tá assim, mas no que eu posso melhorar a minha empresa para me tornar melhor que ele? A economia tá ruim, mas onde é que eu posso modificar aqui para baixar um pouquinho meu custo e melhorar meu desempenho? Aí a gente pensa, mas tá falando da empresa, o que tem a ver com nós? É a mesma coisa. Em vez de eu ficar aqui me responsabilizando, mas minha vida aqui na minha casa tá ruim, mas o que eu posso fazer? Será que eu não posso conversar um pouco mais com a minha esposa? Será que ela não tá muito atarefada? Não tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Será que ela tá tendo tempo de relaxar? Será que eu não tenho que pegar, conversando, sair para dar uma volta? Será que eu não estou sendo muito agressivo em alguns momentos, rude? Enfim, o que eu posso ser o fator de mudança? Porque se eu ficar só terceirizando a culpa, não vou mudar nada. Nós estamos no período de Natal, né? O que é Natal? Natal é renascimento. Para mim é renascimento. É uma reflexão que a gente deve aproveitar esse mês, que nós nos tornamos bastante reflexivos, e nós podemos ver onde é que nós podemos, como tu estava falando, Michel, renascer. Como essa mensagem que a gente está colocando. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, como tu falou, mas nós podemos começar de novo e fazer um final diferente. E esta relação de não poder voltar atrás e reiniciar, renascer, né? Renascer das cinzas, mesmo que seja, até na relação conjugal, na relação com a família, na relação com os colegas de trabalho, também, né, Michel? Sempre, todo dia. Todo dia é uma bênção por causa disso, né? E agora, mais importante, aproveitando que o senhor falou, e muito bom, a gente chega no final de ano, né? Aí chega final de ano, vamos entrar no ano novo, começa todo mundo com as promessas. Não, porque no ano novo eu vou emagrecer. Não, porque no ano novo eu vou poupar dinheiro. Não, porque no ano novo eu vou casar. Não, porque no ano novo... Existe a lista de promessas do ano novo. Vamos aproveitar esse período de reflexão, como o senhor Ney falou, que é importantíssimo, e pensar assim, realmente quais são os pontos que eu tenho que me melhorar para o próximo ano? E existe um exercício
que ele é um exercício psicológico e espiritual ao mesmo tempo, porque eu já vi ele sendo aconselhado tanto por psicólogos quanto por pessoas ligadas à espiritualidade. Vamos pegar um papelzinho, uma folhinha de caderno e escrever. Por que escrever? Psicologicamente falando, quando a gente escreve, o nosso cérebro armazena muito mais aquilo que a gente está colocando no papel. Por quê? Porque tu materializa o teu pensamento. Espiritualmente falando, a gente sabe o poder que existe no nosso pensamento. E quando a gente pensa com clareza o suficiente que a gente vai botar no papel, a gente começa já a materializar espiritualmente e psicologicamente aquilo que a gente está se comprometendo ali. Então vamos pegar um papelzinho lá e vamos escrever. Olha, dentro dos meus pontos, o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar a relação com a minha esposa, com o meu marido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conversar mais com meu filho, eu tenho que visitar mais a minha mãe, eu tenho que tratar melhor meus colegas de trabalho. Coloca também as questões materiais. Vamos junto, vamos botar nesse barco aí. Eu quero melhorar minha saúde, vou me alimentar melhor, vou fazer exercício, vou caminhar. Eu quero poupar uma graninha, porque é importante para a nossa existência material. Eu quero guardar um dinheirinho, vou me comprometer com isso. Vamos pegar esses planejamentos, por quê? Porque quando a gente cria isso, a gente já começa a criar. Nós somos criadores. Como Cristo falou, nós somos deuses, nós temos compreensão do nosso poder. E quando a gente começa a criar isso, a gente começa a criar uma percepção de futuro melhor. E isso vai agindo diretamente nessa ação. Essa já é uma das primeiras ação que a gente faz para sair da inércia da irresponsabilidade. Porque a gente começa a se responsabilizar. No momento que eu botei aquilo no papel, eu estou me responsabilizando de fazer aquilo. Então eu estou me autorresponsabilizando. Ninguém vai mudar a alimentação por mim. Eu vou. Ninguém vai conversar com o meu filho no meu lugar. Então, isso nos traz a autorresponsabilidade das coisas que a gente vai fazer. Interessante, Michel. Então, face a respondida a pergunta do nosso irmão Fernando, então nós podemos então fazer encerrarmos por aqui, Michel. Já, mas que rápido. Agradecendo a tua disponibilidade sempre que a gente solicita a tua colaboração, tu estás sempre à disposição do Centro Espírita, a Casa Consolador Prometido. Nós te agradecemos em nome da direção da casa. Eu trago para mim a responsabilidade de agradecer em nome de todo o grupo da direção da casa. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade de conversar aqui, de dividir, isso sempre nos faz aprender um pouquinho mais também, porque nos instiga a buscar, porque quando a gente vem para conversar tem que dar uma pesquisadinha um pouquinho mais, relembrar algumas coisas, e isso é muito bom porque nos ativa a não cair na inércia, tá no poder da ação ali. Muito obrigado, seu Ney, obrigado a todos os irmãos que participaram da live essa noite, que Deus esteja sempre conosco, que nós tenhamos um Natal repleto de amor junto à família e um ano novo maravilhoso, porque todos nós podemos ser felizes, só depende um pouquinho da nossa parte. Isso mesmo, então muito obrigado, nossos votos de Feliz Natal, de Feliz Renascimento para ti, para tua família, e no ano de 2022 que possamos estar com saúde e dispostos a seguir nessa trilha do caminho de Jesus juntos. Que assim seja. Forte abraço. Amigos e amigas, colaboradores de todas as sextas-feiras, porque vocês colaboram conosco. Esse trabalho é planejado, é colocado no ar, ao vivo, no Facebook. Posteriormente, colocamos o vídeo no canal do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, lá no nosso canal no YouTube. Por isso, convidamos, entre lá e inscreva-se no canal. Clique o sininho, você inscrevendo-se no canal, sempre que nós colocamos um novo vídeo, você recebe o aviso no seu celular de que nós postamos lá. Mais um trabalho, mais uma reflexão espírita à luz do Evangelho de Jesus,
compartilhado com os ensinamentos de Allan Kardec. Continuemos a nossa caminhada, tenhamos forças, como foi colocado, para revitalizar as nossas forças, renascermos a cada dia como seres espirituais dispostos a receber a luz que está ao alcance de todos, aqueles que abrem o coração e buscam a mensagem do Evangelho de Jesus. Agradecidos a esse irmão maior, a Maria, Mãe querida, pedimos que nossos lares, de todos os aqui presentes, aqueles que vierem assistir posteriormente, inundem-se de muita paz, harmonia, nossos corações se encham de amor, que esse amor resplandeça por nosso corpo, revitalizando nosso carro físico, instrumento necessário para a nossa caminhada na Terra. Que Deus nos abençoe e até a próxima sexta-feira. Que assim seja.